Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade 2016. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate é os muitos casos de microcefalia. Falaremos também sobre vírus Zika, enfim, a pauta é saúde. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa, 3486-1721, Twitter Hamilton Nogue, Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. A pauta hoje é saúde. Falaremos sobre Zika vírus, dengue na medida do possível e casos de microcefalia. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Eliane Oliveira, ela é médica neonatologista, professora da UFC, a Universidade Federal do Ceará, e representante do Movida. Conosco também Gilma Holanda, que é chefe do Serviço de Neuropediatria do Hospital Infantil Albert Sabin, e conosco Liduína Rocha, médica e obstetra, presidente do Comitê de Mortalidade Materna Fetal Infantil do Estado. Li corretamente? Muito boa noite, imenso prazer recebê-las, todas estreantes aqui de A Verdade. Vamos começar aqui com a Gilma. Gilma, dengue era um nome conhecido, já um problema infelizmente relativamente conhecido e que o Brasil parece que não conseguiu controlar. E agora surgem outros nomes, como o Zika, como chikungunya e como a microcefalia. Será que a gente podia assim, rapidamente, só um breve resumo de cada termo desse para as pessoas se familiarizarem, por favor? O que é o Zika vírus? O Zika vírus, como o próprio nome diz, é um vírus. Tá. E ele tem, para nosso espanto, a partir de setembro de 2015, desconfiou-se que existia uma relação entre o aumento dos casos de microcefalia, de doenças de destruição do parênquima encefálico, por um vírus que podia ser o Zika vírus. Mas por que a gente nunca ouviu falar nesse vírus e de repente... Porque o vírus é novo no Brasil. Sim. Nós temos relato científico de 2013 na Polinésia Francesa. Nós não tínhamos nenhum relato aqui no Brasil, tanto que a gente não tem a sorologia para detectar o Zika vírus como nós temos o da dengue. Nós não temos a sorologia e nós temos um teste indireto que demora muito tempo e muito tempo significa o quê? 2 meses, 3 meses, para você receber a resposta indireta da presença. Eu imagino que seja muito caro. Caro e, assim, mesmo caro, é difícil de ser feito pelo grande número de crianças que está sendo pedido. Então, claro que eles dão preferência para as crianças de São Paulo, do Rio, que os laboratórios, esses laboratórios grandes, Fiocruz, são todos lá. Tá, então vamos... Aí, chikungunya, onde é que entra nisso? Chikungunya é também um vírus transmitido pelo mesmo vetor, pelo Aedes aegypti, e ele causa alterações que, a princípio, se pensava que era parecido com a dengue, mas não é, porque ele tem a artralgia, a dor nas articulações, a pessoa fica, assim, incapacitada temporariamente. E a dengue, nós sabemos que é aquele velho amigo que já tem 4 subtipos. 4 subtipos. Todos presentes no Ceará? Todos presentes no Ceará e bem presentes. E o mosquito aí todo o tempo. Eu fico muito preocupada. E a gente não consegue controlar? Não, 30 anos ele está vencendo o homem aqui no Brasil e fazendo estragos terríveis, porque não é só o Zika que causa alteração do sistema nervoso central. A dengue, nós também temos um tipo de encefalite. Sim. Nós temos também o Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente. Sim. E nós temos também, na chikungunya, também temos o Guillain-Barré. Liduína, ia complementar? Você fez um gesto aí? Alguns aspectos são muito importantes. O primeiro, a Gilma já falou, é que se trata de uma doença predominantemente vetorial. Sim. Isso significa que a gente tem um veículo de transmissão para a doença e que o vetor conhecido é o Aedes aegypti. E essa é uma das primeiras questões que nós temos que pensar quando a gente fala de prevenção e de cuidado. A gente tem que pensar a forma como a gente tem ocupado a cidade, a forma como a cidade não é saneada, as cidades não são saneadas adequadamente, e a forma como esses mosquitos, que normalmente estariam fora de zonas urbanas, hoje determinam
doenças tão significativas. Olha, E que certamente determinarão ainda outras mais. é muito importante essa sua fala, porque a gente não pode ver a doença como um caso exclusivamente de remédio. É uma coisa que é a ocupação da cidade, é esgotamento sanitário. Eu tenho um dado aqui que no Nordeste 23,8% das pessoas têm acesso à rede de esgoto. Como isso medieval, nossos números. Então, como tratar questões de grande impacto social com esse tipo com esse dado tão negativo? Isso aí é fundamental, essa colocação. Acho que é a raiz do problema. A raiz do problema é a má administração. Sim. Porque a gente convive com esse mosquito há décadas, né? Resíduo sólido, o nosso lixo é mal administrado. Sim. Nós temos exemplos da Suécia, que reciclam, que cuidam do lixo, que é uma coisa maravilhosa. Nós estamos na idade média em termos de administração, de gestão do resíduo sólido, né? Uhum. Saneamento básico também estamos, conforme o dado foi colocado. 23,8% no Nordeste. A gente tem bairros aqui em Fortaleza com esgoto a céu aberto. Agora, eu fiquei impressionado, se no Nordeste é 23,8%, no norte do país, esse número cai para 6,5%. E que é um dado aí extremamente aterrorizante. Tem um outro dado que vai ao encontro desse, que a gente também precisa parar para pensar. O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico nos seus alimentos e, dessa forma, também seleciona vetores. Já me adiantando aqui na discussão, houve um boato de que teria a ver os casos de microcefalia com um determinado agente químico. Acho que o Ministério da Saúde usou um larvicida, sim, larvicida numa região que geograficamente tem alguma correspondência com as regiões em que há maior incidência dos casos de microcefalia. Esse larvicida é utilizado ainda na maioria dos estados para tentar controlar o vetor, mas ele leva uma série de agravos à saúde. Do ponto de vista de desenho epidemiológico, ele não responde à questão, mas ele não pode ser desprezado como um possível cofator ou como uma questão importante para ser discutida. Então, pelo que eu estou entendendo, ainda não há 100% de certeza de que há uma relação entre vírus e microcefalia. Mas nós isso? Temos que falar que não tem correlação entre a microcefalia e uma vacina vencida que foi dada no Nordeste. Tá. Isso é um outro boato. Isso é um boato realmente, certo. Porque o Zika vírus foi isolado pela primeira vez no mundo, aqui no estado do Ceará, numa criança que nasceu e morreu com 5 horas de Tejuçuoca, e ele foi encontrado no líquor que cobre o cérebro, no cérebro e no coração. E agora, assim, na semana passada, foi detectada outra criança que eles fizeram o exame e também detectaram a existência do Zika vírus no sistema nervoso central. Então, essa coisa da vacina me preocupa muito. Porque isso pode estimular as pessoas a terem medo de vacinar, exatamente. Né? E aí piorar algum medo problema. De vacinar e minimizar a ação do Zika vírus. A outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer e peço às pessoas para fazerem é terem cuidado com a sua casa, com a casa do vizinho, com a casa da frente. Se tiver lixo, denuncie. Porque quantas e quantas vezes você passa, eu sou testemunha que vejo isso quase todo dia, o caminhão do lixo está juntando lixo numa localidade, quando eu volto já tem a mesma quantidade de lixo. Aí é uma questão interessante, porque desde que eu me entendo por gente que eu vejo campanhas desse... Muito antes de trabalhar na TV União, já faz 5 anos que a gente está no ar aqui com o programa, eu já via campanhas de esclarecimento a esse respeito. E eu não vejo, não sei se estou sendo alarmista, mas eu não vejo melhorar. Porque a gente vê mais acúmulo de lixo, a gente vê mais pessoas jogando lixo pela janela. Sabe o que é que eu queria alertar as pessoas? Só um instante, eu falo muito, mas deixa você falar já. Eu queria que as pessoas vestissem a camisa contra o Zika vírus. Não precisava só o poder público, não. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma ciranda contra o mosquito. Nós somos enormes, o mosquito é pequenininho, vamos atrás de matá-lo. Só queria dizer que se trata de uma questão de atitude pessoal, mas se trata predominantemente de uma questão de política pública. Também. Porque se nós formos olhar o desenho,
a maioria das mulheres que têm seus filhos infectados por microcefalia, elas vêm do SUS. Depois eu posso, em outro momento, trazer esse dado de uma forma concreta. Certo. Em áreas sem saneamento. Certo. Em áreas em que elas estão expostas ao risco de infecção de uma maneira completamente diferente das mulheres que estão em área de saneamento. Então, se trata de uma questão de atitude pessoal, mas se trata de uma questão de desigualdade social também. E que aí passa pela política pública, que tem que se responsabilizar exatamente por aquelas pessoas que estão na condição de vulnerabilidade maior. Então, é a soma das nossas tragédias sociais, né? É a questão do lixo, é a questão da escola, é a educação familiar para nossas resíduo. tragédias sociais que nós construímos. Porque todos os estudos mostram que os nossos problemas são consequências de má gestão. Isso está melhorando certo? ou está piorando? As escolas poderiam melhorar muito, nós poderíamos já Mas não você vê ter evolução? esses problemas. Muito pouco. Não vou também dizer que não tem nada, né? Mas, por exemplo, nós temos que ter escolas em horário integral de qualidade e escolas com infraestrutura, porque as escolas caem dos pedaços. Né? Para que as crianças fiquem o dia todo estudando, se alimentando, com esporte, com música, com arte, certo? E aí essas crianças irão aprender, se ocupar e levar para as famílias. Eu acho que isso é uma... Enquanto a gente não tiver educação, na minha compreensão, nós estamos atirando pedra para o espaço. Queria trazer o dado concreto para isso que eu estava falando. Aqui no Ceará, no ano de 2015, nasceram 10.739 crianças. Tá. Próximo de 11 mil crianças. Certo. Que corresponde mais ou menos a 11 mil nascimentos por mês. A situação do Ceará, segundo o boletim epidemiológico... 11 mil no ano todo? 11 mil por mês. Por mês. Por mês, ok. Tá? Em torno de 130 mil ao ano. Ao ano, certo. Boletim epidemiológico produzido pela Secretaria de Saúde ontem e publicado hoje. Nós temos no Ceará 335 casos notificados. Você pode repetir o dado, por favor? 335 casos notificados. Certo. Desses 335 casos notificados, 33 foram confirmados. A confirmação tem se dado ou por pesquisa biológica, que é muito mais rara, ou pela análise clínica e epidemiológica das crianças. E 46 casos descartados. Certo. E estão em investigação ainda 256 casos. Situação de Fortaleza. Fortaleza tem 121 casos notificados. Então, só para resumir, na pior das hipóteses, esse número poderia subir para 300. Os 256 se confirmados, que eu acredito que não seja por conta da... Se a gente for fazer uma proporção aí... O detalhe é que como é que os casos estão sendo suspeitados? Eles são suspeitados. Primeiro, eu queria voltar um pouquinho, eu acabei não falando no início. 80% das mulheres que têm infecção por Zika são assintomáticas. Só 20% vão ter algum sintoma. Esse sintoma consiste em lesões avermelhadas com coceira pelo corpo, uma conjuntivite que não coça e aqueles sintomas gerais, dor no corpo, febre que vai e volta, febre intermitente, astenia e, em alguns casos, uma artralgia, dor nas articulações também. Esse quadro, ele não dura mais que 7 dias. A forma que nós temos para pesquisar a infecção aqui no Brasil é por PCR, e essa pesquisa ela só pode ser feita de uma maneira ótima até o 4º dia do início da infecção da mulher. Então, nós confirmamos, por pesquisa materna, muito poucos casos. E isso nos leva à falta de um dado fundamental para elucidar várias questões, que é, do universo de mulheres que estão engravidando, quantas delas tiveram infecção por Zika? Desse universo que tem infecção por Zika, quantas delas vão ter filhos com síndrome de Zika congênita? Sim. Então, falta esse denominador que vai nos dar o suporte para falar da dimensão da questão. Embora tenha muita gente falando de uma dimensão e até talvez alarmando algo que não existe ainda. Mas eu tenho uma preocupação. Sim. Por conta no interior do estado, interior, não na cidade grande, mas eu examinei uma criança com microcefalia por Zika vírus e que ela tinha também um lábio leporino. Sim.
E aí eu fiz a tomografia, porque quando eles chegam assim rapidamente no Albert Sabin, a gente faz logo a tomografia e o padrão da imagem é muito semelhante entre eles. A destruição do cérebro, da massa encefálica é muito semelhante. Então eu cheguei para a mãe e perguntei, a senhora já sabia que a sua bebezinha tinha a cabecinha pequena? Aí ela disse, doutora, isso não é problema não, eu estou aqui é por causa do lábio dela, que ela não engole direito. A cabeça pequena, na minha família, já teve não sei quantas. Então, eu acho que nós temos esse número de casos, eu acho que ele é maior, bem maior. Sim. Até talvez crianças que nasçam e morram e eles nem notificam. E a gente sabe que fazer epidemiologia nesse país é difícil. Eu faço epidemiologia, mas você tem que contar com a ajuda dos colaboradores, do serviço de epidemiologia. Deixa eu só passar aqui um dado com a Liduína para a gente poder resumir e a gente ter um quadro. Então, nós havíamos falado de torno de 33 pessoas já confirmadas no Ceará em 2015, né? Isso. Em 2016, já tem algum dado confirmado? Não, esses dados são a soma de todos os casos que estão sendo investigados de outubro para cá. Lembrando, de outubro de 2015 para cá. Os primeiros casos de Zika confirmados no Brasil aconteceram em abril de 2015. Os primeiros casos, ou melhor, o aumento da incidência de microcefalia, que aqui no Ceará tinha uma média histórica entre 7 e 9 casos diagnosticados por ano, ou notificados por ano, e aqui já passamos pelo menos para 33. Então, existe um aumento que é significativo, que é real, e que nós precisamos pesquisar, e a associação desses casos com a presença do vírus em tecido. Em Fortaleza? Fetal. A realidade de Fortaleza, dos dados de ontem, 121 casos notificados, 12 casos confirmados, 37 casos excluídos, e nós temos 72 casos em investigação. Bate com bairros com pouca baixo IDH, por exemplo? Aí tem um dado que era o que eu ia falar em relação à democracia da infecção por Zika e à seletividade da microcefalia. De todos os casos notificados são os casos em que há suspeita de microcefalia. Sim. Só 18, aqui em Fortaleza, só 18 deles vieram de serviços privados. Todos os outros, todo outro universo veio do SUS. Bom, peço licença, temos que fazer um breve intervalo. 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre Zika vírus, dengue, casos de microcefalia. Você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Eliane Oliveira, que é médica neonatologista, professora da UFC, a Universidade Federal do Ceará, e representante do Movida. Conosco também Gilma Holanda, que é chefe do Serviço de Neuropediatria do Hospital Infantil Albert Sabin, e Liduína Rocha, que é médica obstetra e presidente do Comitê de Mortalidade Materno-Fetal Infantil do Estado do Ceará. Bom, vamos começar esse bloco vendo uma matéria produzida pelo Departamento de Jornalismo da TV União e que fala questões, abordagens gerais para a gente dar continuidade à conversa. Confira aí. De casa em casa, esta é a Operação Zika Zero contra o mosquito Aedes aegypti em Fortaleza. A casa de seu Jurandir foi vistoriada e aprovada. Aqui está tudo tranquilo e graças a Deus eu quero dar o parabéns a vocês que estão fazendo esse trabalho muito, muito bem feito, porque isso aí mata todo mundo. Eu tenho cuidado na minha casa e espero que os outros tenham na casa deles. Então, essa é a nossa finalidade, né? Orientarmos a população para que, vamos supor, não seja que nem a sua casa. Não tenha encontrado foco aqui, tá certo? Um verdadeiro esquema de guerra contra o mosquito que, além da dengue, também vem causando febre chikungunya e zika vírus, que pode ter relação com a microcefalia. Até agora, são mais de 3.700 casos suspeitos. Mulheres grávidas devem ficar atentas. A correlação entre zika vírus e o aparecimento de microcefalias e outras possíveis alterações neurológicas nessas crianças de mulheres grávidas que tiveram zika vírus, a gente vai estar vendo, né? A zika vírus
Na grávida pode causar microcefalia, que é maior, talvez a expressão mais contundente, que vai ficar marcado numa família e na sociedade por muito tempo. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 3 mortes de pessoas adultas causadas pelo vírus Zika. Aqui em Fortaleza, ações de combate ao mosquito estão sendo intensificadas. Por aqui, são quase 5.000 agentes de saúde e de endemias, além do apoio de 300 homens do Exército. A questão hoje que a gente quer levar à comunidade é a informação, a forma de prevenção e a eliminação dos possíveis criadores do mosquito. Na caça aos focos, moradores estão recebendo orientações e materiais educativos. Na visita ao Campo do América, os agentes encontraram neste tanque focos do mosquito. Vamos coletar o máximo de larvas possíveis, certo? Eliminar no local seco, como na areia, no asfalto quente, certo? Jamais estar jogando em pias, vasos sanitários, porque senão aí eles vão direto para o esgoto e lá mesmo se proliferar, fica mais difícil o combate. Já na casa de seu Mário, ao lado do tanque infectado, tudo dentro dos padrões de segurança. A ordem por aqui é não deixar água parada e se proteger do mosquito. Bocas, garrafas, né, para evitar, né, porque é para o bem de toda a população. Isso, bem de toda a população. Como é que vocês viram essa nova lei estadual recentemente aprovada que legitima uma abordagem mais dura, mais forte para entrar nas residências? Como é que a senhora viu isso? Era necessário? Foi exagerado? O que a senhora imagina? Eu acho que é totalmente necessária, porque eu moro num bairro que tem muitas casas, que tem sítios, né, nas cidades funcionárias, e existem casas que realmente estão fechadas há tempos, com água, com piscina, e que você não tem acesso, né? Então, realmente é um momento grave, é um momento sério de ter que se fazer alguma coisa. Então, acho que... O que tinha para o poder público fazer, já fez? Ou teria alguma coisa ainda mais contundente que pudesse e que devesse fazer urgentemente? Eu acho que a questão é estrutural. Sim. Eu acho que os agravos à saúde, as complicações, a forma como se faz a propaganda, ela precisaria ser revista. Se nós formos olhar a propaganda que é vinculada pelo Ministério da Saúde, ela traz uma mulher narrando os cuidados que ela, mulher, tem que se responsabilizar em ter e que são cuidados pertinentes de usar roupas claras, usar roupas compridas, principalmente no turno da tarde, usar repelente. Mas eu acabei de mostrar para vocês que a maioria dos casos de microcefalia estão em pacientes do SUS e em pacientes que estão em área de risco, em área de grande vulnerabilidade. Portanto, esse tipo de vestuário, às vezes elas não têm. O uso de repelente é uma realidade que para elas não existe. Então, mais uma vez, a propaganda está sendo posta para mulheres que não são as mulheres que estão tendo seus filhos mais acometidos. Uma coisa importante também é que eu, como trabalho nas duas áreas, no serviço público e no serviço privado, eu tenho vários casos de crianças diferenciadas com microcefalia. Microcefalia anormal, microcefalia vera, congênita, e eu tenho crianças com microcefalia também por Zika vírus. E elas são de áreas diferenciadas, saneadas. Então, o que eu quero mostrar é que as pessoas não podem minimizar esse efeito desse Zika vírus. Não, agora eu vou engravidar porque eu moro numa área que é saneada. Não, você vai para o cabeleireiro, você vai para o supermercado, a sua casa pode ser saneada, mas a casa do vizinho, a rua, a saída do carro até o salão, isso é uma coisa muito, muito perigosa para a pessoa que está grávida, e não só nos 3 primeiros meses de gestação, não, até o final da gestação. E nós sabemos que o Zika, ele não é predominante do feto, não, ele ataca o feto, ele ataca meninos maiores, ele pode infestar adultos e causar doenças também tão ruins quanto, levando até às vezes à morte. Eu só queria, para fechar essa fala, né, que o resumo da história é acabar com a pobreza. Os problemas estruturais, né, a gente vê que acabando com a pobreza, nós teremos
debelado uma série de doenças. Mas, antes disso, que eu acho assim, claro que era a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a medida imediata é o combate ao vetor. Nós temos que nos mobilizar, nós que eu digo, a sociedade brasileira, não é só no Ceará, nem em Recife, nem em Natal, que tem muitos casos, mas é o Brasil inteiro. Qual hoje o estado ou o município que está com a situação mais grave em caso de número de microcefalia? Aqui no Ceará, Fortaleza. Fortaleza é o caso mais grave? É onde se concentra o maior número de casos próprios do local e, obviamente, os casos do interior acabam chegando, sendo notificados aqui, chegando aqui. E os estados em que há uma maior incidência são Pernambuco, Paraíba e Bahia. No entanto, quando se fala em município, Fortaleza é o que tem maior número. Aqui no Ceará, sim. Não é frustrante para vocês ouvirem dos agentes públicos como uma forma não de solução, mas de dizer adiar a gravidez como uma solução ou como uma resposta do que é público? Eu fico muito preocupada com isso, porque, mais uma vez, a mulher é penalizada e é responsabilizada por uma condição que ela não produz. Eu acho que todos os nossos esforços devem se concentrar em achar algumas respostas. O que é fato, que o vírus se encontra em tecidos fetais, que o vírus tem preferência pelo sistema nervoso central, que quanto mais precoce é o acometimento do feto, mais graves são os casos, que hoje a gente fala em síndrome de Zika congênita e não em microcefalia, porque os achados eles não se resumem a microcefalia é definida como a cabeça, o perímetro cefálico menor que 2 desvios padrões. Sim. É um modelo estatístico. E ao termo, ou seja, uma criança que está nascendo na época que é para nascer, o valor que é utilizado é de 32 centímetros. Então, crianças que têm medida do perímetro cefálico menor, igual ou menor que 32 centímetros, essas crianças entram na investigação para microcefalia. Só uma dúvida ainda, para não passar esse assunto. Quando se fala em adiar uma gravidez, imagina-se quanto tempo? Sim, nós não temos essa resposta. Não tem essa resposta, né? Nós não sabemos quantas mulheres têm Zika. No universo das mulheres que engravidam. E das mulheres que engravidam e têm Zika, quantas têm microcefalia? O que se especula, ou o que os primeiros estudos estão mostrando, é que são muito poucas e que são a minoria. Mas nós não temos... Mas dá para dizer um percentual? Existe um estudo baiano que está sendo desenvolvido que fala algo em torno de próximo de 5%. A chance de uma mulher que teve Zika na gravidez, que seu filho vai se desenvolver microcefalia. A questão, Mita, é que são 4 contextos diferentes. As mulheres que querem engravidar, qual o risco? As mulheres que, estando grávida, qual o risco de ter Zika? Sim. As mulheres que, estando grávida, contraíram Zika, qual o risco de ter e esse seus universo, filhos então, com microcefalia? diminuindo bastante. Vai diminuindo bastante. Quem é aqui a favor de aborto em caso de microcefalia já diagnosticado de que haverá o caso, né, de que está estabelecido o caso? Quem é que é a favor? Eu queria começar fazendo uma observação. No caso de microcefalia, no caso de síndrome de Zika congênita, os diagnósticos acontecem depois da 20ª semana. A lesão ela é precoce, ela acontece na primeira metade da gravidez, mas as repercussões visíveis ultrassonograficamente, que é a forma que nós temos que diagnosticar, elas acontecem a partir da 24ª semana, do 5º mês de gestação. Do 5º mês em diante. Portanto, conceitualmente, não se fala em aborto nesse contexto. Aborto é a interrupção da gestação antes da 20ª semana. Tá? E aí eu acho que talvez valesse a pena a gente até entrar nessa discussão também. Sim. No caso da síndrome da Zika congênita, o que se fala é interrupção da gestação. Ou seja, as repercussões, as dificuldades, elas são muito mais complexas. O que eu acho é que esse assunto ele é muito complexo e uma resposta simples, ela pode ser completamente equivocada. E na verdade, o viés da discussão muitas vezes também é equivocado. A forma como os assuntos tangenciam isso. O que é que eu gostaria de terminar aqui? Para a gente passar a palavra. O que é que eu gostaria de terminar aqui? É que eu acho que é dever do Estado pensar em todos os cenários possíveis. Sim. O que é que eu acho que, como serviço público,
como gestores de saúde pública e, principalmente, o que é responsabilidade do Estado. É pensar em espaços de acolhimento para essas mulheres nas condições em que elas estejam. E que seja dada a essas mulheres todas as condições para que a gestação permaneça e para que as reabilitações sejam feitas. Mas eu não acho que a gente pode colocar de maneira compulsória e nem fazer nenhum tipo de julgamento moral para essa mulher que já numa situação de risco, que já tão excluída da sociedade, resolve interromper essa gestação. Eu acho que não é papel ético de nós, como sociedade civil, de nós, profissionais da área de saúde, Julgar abandonar, ou condená-la por esse abandonar desejo. essa mulher. Eu acho que o nosso papel está ao lado. Vamos ouvir a Gilma agora. Gilma, sua opinião, por favor. Então, assim, eu queria esclarecer a mulher que se contaminou com o Zika vírus até a 20ª semana do desenvolvimento fetal. Então, assim, existe a lesão cerebral muito mais intensa. Por quê? Porque a formação do sistema nervoso central está se fazendo. Sim. Ela se define até a 20ª semana. Daí em diante, ela vai amadurecendo esse sistema nervoso central. Então, falar em microcefalia e optar por tirar esse bebê ou não, eu acho isso uma questão muito séria. Sim. Muito séria. Até porque eu não entendi se você é a favor ou contra. Eu não sou a favor. Não eu sou contra, porque eu vivo no universo de crianças com problemas neurológicos. Sim. E tenho muitas crianças que têm um bom desenvolvimimento. Os da Zika, eu acho que quando diz, não, a mulher tem que ir para o pré-natal. Concordo, ela tem que ir para o pré-natal, ela tem que ser acolhida, como nós estamos aqui falando. Sim. Mas nós temos também que armar um suporte de reabilitação para esse bebê, e para essa família um acolhimento psicológico, porque não é fácil você ter uma criança com problema. Bom, vamos ver se nesse bloco ainda conseguimos ouvir a Eliane a respeito da sua opinião. Eu gostaria de colocar que a questão é bastante simples. Por quê? Porque não existe uma pessoa menor, não existem vários tipos de ser humano. O ser humano, o primeiro de todos os direitos é o direito de viver, né? Sem o direito à vida, você não tem nada. Então, não tem nenhuma justificativa ética, moral, que você tenha permissão de eliminar uma criança deficiente, que a criança já é vulnerável pela própria natureza. É um ser humano vivo, é um ser humano vulnerável, é um ser humano deficiente. Então, a nossa Constituição coloca de forma clara que o direito à vida é inviolável, a vida é um bem disponível. Então, não há justificativa para se eliminar um ser humano vivo, porque ele tem o direito de viver, né? Então, o que é que se preconiza? Realmente o acolhimento da criança, porque quando você autoriza eliminar um ser humano deficiente, isso é uma forma de preconceito, de discriminar uma pessoa deficiente, né? Acho que isso não deveria nem passar, né, pela cabeça das pessoas. E outra coisa, o aborto, nos países em que o aborto é legalizado, sim, já existem vários estudos. Existem mas aí riscos. nós estamos falando especificamente nesse caso da microcefalia, certo? Nesse caso, mas o aborto, ele tem riscos algum biológicos. Permite? Não, eu falo. Nesse caso, permite, sim. nesse caso Não, da em microcefalia? A legislação em relação à interrupção Eu gostaria da de gestação, terminar. ela é extremamente complexa. Eu gostaria de terminar. O abortamento, ele tem riscos biológicos e psicológicos para a mulher, né? Não é uma coisa simples. Então, a gente vai matar uma criança que não pode se defender, que não vai ter direito à defesa, que é o que vem se comentando, o que vem sendo comentado na mídia, né, de entrar no Supremo. Então, a questão é simples, não tem como você eliminar um ser humano deficiente. Ele tem que ser acolhido. Tá, bom, eu quero só fazer um comentário aqui, ler uma pergunta do Cristiano Mota e a gente volta no próximo bloco nesse assunto, tá? Necessidade de tá, só vamos responder ao Cristiano. Ele pergunta o seguinte: por que na África se convive com o mosquito há muito mais tempo e vemos esses casos de microcefalia apenas no Brasil? Um minuto apenas para responder. Pode ser, Gilma? Pode, porque acredita-se que eles têm uma imunidade
ao Zika vírus. Como eles estão num país onde tem uma constante contaminação, acredita-se que eles tenham anticorpos anti-Zika. Então, vai ser mais difícil eles terem casos de microcefalia. Existem alguns casos. Você fala acredita, então isso não é comprovado. Não, porque na África nós não temos estudo. Nós temos uma saúde muito precária, né? E Rapidinho, tem um Lidana, outro deixa eu fechar aspecto o bloco. importante. Esse vírus, ele tem 2 genomas circulando pelo mundo. Um africano e o outro asiático. As pesquisas realizadas nos tecidos fetais e em adultos aqui no Brasil mostram uma probabilidade muito maior que o vírus que está circulando aqui tem origem asiática que origem africana. Essa é uma questão. A outra questão é que esses vírus têm possibilidade de mutação e adaptação à realidade, ao contexto importante. Então, é possível que tenha havido uma mutação. Hoje se pesquisa o mapeamento do genoma desse vírus que está sendo encontrado aqui. O vírus não seria igual ao original? Não seria igual ao que está lá. Fora as adaptações ambientais da população, como a dengue, nós não temos 4 subtipos? Sim. Com a mutação do vírus. E nada impede que outros subtipos apareçam em estudo. Nada impede, nós não sabemos. Bom, vamos fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter, Milton Nog, Facebook, Milton Nogueira, ainda tem um bloco, ainda dá tempo de participar. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre vírus Zika, casos de microcefalia, na medida do possível dengue, entre outras coisas que vão acontecendo. Você participa, 3486-1721, Twitter é Milton Nog, Facebook é Milton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje estão Eliane Oliveira, que é médica, neonatologista e professora da UFC, além de representar o Movida. Conosco também Gil Molanda, que é chefe do Serviço de Neuropediatria do Hospital Infantil Albert Sabin. Liduína Rocha conosco, ela é médica, obstetra, presidente do Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil do Estado do Ceará. Bom, eu queria só fazer o registro aqui de muitos amigos aqui curtindo o programa, meu amigo escritor Sérgio Araújo, Lucas Martins, Éricles Castro, Priscila Martins, Rafael Timóteo, Léo Bossar, tantas vezes aqui conosco, Vanessa Ventura, lá de São Paulo, e etc. E muita gente aqui, abraço a todos, muito obrigado pela boa companhia. Bom, a Liduína ficou uma questão aberta, ela quer comentar ainda sobre a questão da interrupção da gravidez, não é isso? Liduína, por favor. Algumas questões eu acho que a gente tem que partir diante da realidade concreta. Sim. Eu não imagino que nenhuma de nós aqui, e realmente não conheço pessoas que sejam a favor do aborto. Pura e simplesmente, a favor do aborto, como uma prática que seja uma prática banal. Mas a gente tem que pegar os dados epidemiológicos e exatamente por ser contra o aborto, é que a gente tem que se perguntar por que é que eles acontecem e o que é que a gente pode fazer para eles diminuírem. Então, qual é a realidade epidemiológica? Por exemplo, aqui no Brasil, um país em que a legislação criminaliza uma mulher que pratica o aborto. Ou seja, uma mulher que aborta, ela está sujeita a uma penalização criminal de ser detida num tempo que varia entre 3 e 10 anos. Mesmo com essa legislação, o que é que acontece? Acontece em torno de 1 milhão de abortamentos provocados por ano no Brasil. Sim. Portanto, trata-se de uma realidade Mas isso não de saúde consta no pública. DataSUS. Consta. Esses dados são dados produzidos por literatura nacional, produzidos pela Unicamp e depois novamente construídos pela UNB. Você fala? Os abortamentos porque clandestino não tem como você documentar. As duas pesquisas que foram realizadas, são pesquisas qualitativas. Não, eu estou falando de abortamentos. E aí eu posso depois, se houver necessidade, trazer a literatura. O DataSUS, ele subnotifica, mas mesmo no DataSUS, os abortamentos são a 4ª causa de morte materna no país e os internamentos para curetagem por abortamento são a 2ª causa de internamentos em obstetrícia. Então, é uma realidade, a gente não pode fugir dessa realidade.
A gente não pode fugir do nosso julgamento moral e querer que, compulsoriamente, as pessoas que vivem essa realidade, elas se modifiquem. Aí eu queria... De dados? Sim, o Que tipo- DataSUS, por que isso? Fraude de é dados? só chegar na internet, olhar no DataSUS, que ele mistura, quando fala de mortalidade, os dados de abortamento provocado, com outros dados, outras doenças maternas Sim. que levaram à morte. Então, são dados, as estatísticas são fraudulentas, né? Sim. E uma coisa importante, e a gente sabe que estatística é algo que você, né, é bem questionável mesmo. Mas o importante na história é pensar no bebê, porque realmente é matar um ser humano que tem direito de viver, eu entendeu? queria concluir. E é um bebê deficiente, vulnerável, porque eu trabalho com bebês há 30 anos. Sim. Então, assim, é uma coisa, uma insanidade na perspectiva do bebê, você matar alguém que não pode se defender. Nos países que tem pena de morte, né, e qualquer réu, qualquer criminoso tem direito de defesa. Como é Tá. que você vai liberar Vamos deixar o só assassinato? peço que a queria Lidona concluir, termine seu dado porque eu rapidamente, queria- a gente passa a Pronto, opinião da o que eu queria Gilma. concluir é que a gente está discutindo aqui não é que os abortamentos existem ou não existem, é fato que eles existem. O que a gente tem que discutir aqui é qual é a melhor forma que a gente tem para diminuir essa realidade. Negar a realidade não vai modificar a realidade. Ninguém está E aí, eu negando gostaria a de concluir, realidade. Helena, eu gostaria de concluir. E aí, o que é que os estudos mostram? Estudo da professora Débora Diniz, da Unicamp, publicado amplamente em 2009. Qual é o perfil da mulher que aborta aqui no Brasil? É uma surpresa. Sim. A gente pensa que são as adolescentes, que são as mulheres que estão iniciando a vida sexual, não é. O perfil básico da mulher que aborta no Brasil é aquela que tem entre 20 e 29 anos, é casada, tem pelo menos um filho, e aborta provavelmente declarando as condições precárias de cuidar daquela vida. Só que a gente Eu tem queria que questionar, porque concluir. Débora Diniz é antropóloga da UNB Eu queria... e ela defende o aborto com dados que são questionáveis e colocou na DPF 54 no Supremo que o mero encefálico, chamado anencéfalo, é um sub-humano fadado ao fracasso. Então, ela faz parte de um grupo de pessoas que classifica ser humano tem que ser perfeito, e a gente sabe que nenhum ser humano é perfeito, e sub-humano. Vamos ouvir a opinião da Gilma. Você olha na DPF 54, Débora Diniz, antropóloga da UNB. Então, rapidinho, Lidana, só para a gente ouvir a Gilma também, por favor. Entendeu? Termine seu argumento rapidinho. Não, eu só faço uma provocação aqui. Quem é que vai controlar melhor e quem é que vai diminuir o número de abortamentos no nosso contexto e no mundo inteiro? É o mercado, ou seja, os abortamentos existem, é fato. Hoje, quem controla o abortamento é uma indústria clandestina de abortamento. Então, isso significa que para essa indústria, quanto mais abortamento tiver, melhor. Quando a gente traz para o controle do Estado, inserindo em programas que tem educação sexual, que tem o planejamento familiar, esses abortamentos vão diminuir. Isso tem cortes deixa eu históricos no fazer mundo aqui. todo Tem algumas provando participações isso. que eu preciso trazer aqui para o debate. Deixa eu ver se eu entendo aqui. A Monique Lima, Gilma, pergunta o seguinte: como o Hospital Albert Sabin está se organizando para essa nova demanda, visto que o hospital tem apenas uma médica geneticista? É muito importante essa questão. A médica que tem que detectar a presença da microcefalia por Zika vírus não é a geneticista, é a neuropediatra. Sim. E nós temos, eu sou a chefe do serviço, nós temos um serviço montado de neuropediatras que estão já treinados e capacitados para reconhecer, diagnosticar e encaminhar as crianças portadoras de microcefalia por Zika. Certo. O que acontece é que houve uma confusão na própria Secretaria da Saúde e a geneticista do Albert Sabin, ela se colocou à disposição para fazer a notificação quando isso não é da alçada da genética, é da alçada da neuropediatria. Tá. Então, nós temos ambulatório lá, a criança pode se cadastrar todos os dias e ela vai ter 2 ou 3 dias de espera
para que ela seja atendida, sejam realizados os nossos exames, inclusive as tomografias, que vão elucidar em muito os casos de microcefalia por Zika vírus. Tá, nós temos também a participação do Leonardo Tertuliano, que dá parabéns às convidadas, que explicaram de forma muito clara o assunto do aborto em crianças com microcefalia. Leonardo Tertuliano, um grande abraço. Entendi corretamente, vocês concordaram na questão do Estado que eu digo, Estado de Direito, controlar essa possibilidade de interrupção da gravidez? Não, é isso, o Eliane? Estado tem que... O Estado existe em função do ser humano, em função do cidadão. Sim. Então, o Estado ele tem que realmente acolher a família, a criança, os vulneráveis, os deficientes, investir na causa do problema, eliminar o mosquito. Eliminar bebê doente não é estratégia de saúde pública. Autorizar o assassinato, que mesmo que se torne lícito, não é ético você matar uma pessoa que não pode se defender, que está se desenvolvendo, que é deficiente. Eu até recomendo as instituições, a PAI, que tem todas as instituições, exato, Neurofor, que cuidam de pessoas deficientes, que se manifestem, porque isso é eugenia, né? O Estado tem que propiciar acolhimento às mães, às famílias, né? Como é especialistas, como é a vida de uma criança com a pobreza. Com microcefalia? Como é o cotidiano? Pois não? Bom, então eu sou assim, altamente a favor da reabilitação. Sim. Até porque eu tenho muitos pacientes sequelados. Então, as crianças com microcefalia, muitas delas chegaram já para mim condenados, as mães já desesperadas, e hoje eu tenho adolescentes com microcefalia que andam, que falam, tem e até que formados, né? Tem uma jornalista. eu tenho. Existem níveis, assim, um desenvolve menos, um outro desenvolve mais? Porque, assim, o que é a microcefalia verdadeira? A microcefalia verdadeira é apenas a diminuição da formação do cérebro. Não é só o perímetro cefálico, é a massa encefálica que é menor o volume. Sim. A microcefalia por Zika vírus, o cérebro vai se formando e o vírus destrói aquela formação. Mas a estatística hoje de quantas pessoas com microcefalia vivem, convivem, trabalham, existe estatística no Brasil? Isso que existe a Dilma está falando é muito importante. São duas condições completamente diferentes. Sim. E eu concordo, em parte, com o que a gente está dizendo, no sentido de que eu acho que é papel do Estado acolher essas famílias na condição em que elas estiverem. Eu não acho que é eugenia e não me sinto moralmente nem eticamente capaz de julgar um outro que já está numa condição de tanta vulnerabilidade. Então, o que eu acho é que nos protocolos de assistência que nós temos que pensar, seria eugenia se nós pensássemos a interrupção da gestação de maneira compulsória. Mas isso para mim seria criminoso. Matar um bebê isso para mim seria criminoso. Agora, eugenia. Tirar da mulher o direito de escolha nessa condição e principalmente fazer julgamento moral diante de uma situação que já é completamente devastadora, é muito complicado. Eu volto a dizer, não é negando a realidade que a gente vai transformar a realidade. A realidade que nós temos é que, criminalizando o aborto, criminalizando a mulher, nós não diminuímos a quantidade de abortamentos. A questão é simples. O direito à vida é completamente diferente do direito sobre a vida. Nenhuma pessoa tem direito de decidir quem deve viver, quem não deve viver, né? Então, todos têm direito de viver, a mãe e o bebê. Você tá, assim, o que se fala normalmente é olhando a mãe. Porque ela tem direito, porque o corpo é dela. Bom, ela não pode doar o coração, porque ninguém pode doar seu coração. Então, esse direito sobre o corpo ele é relativo. Mas o meu direito termina quando começa o direito do bebê. Bom, a gente tem em torno de 9, de 8 minutos aqui para encerrar o programa, e a gente precisa fazer pelo menos uma rodada de esclarecimento para as pessoas, para que a gente possa ajudá-las na questão do dia a dia no combate a isso. Vírus Zika.
Quais são os cuidados, o que a pessoa de casa pode fazer para combater, para afastar esse problema? É o mesmo cuidado do Aedes aegypti, Mesmo básico. cuidado, Então, mesmo cuidado. vamos repassar aqui mais uma vez. O que a gente tem que fazer em casa, por Usar exemplo? roupas brancas, não deixar água acumulada. Roupas brancas, eu não sabia disso. Roupas claras. Sim. Quanto mais clara, melhor. Por Porque quê? ele gosta da roupa, da cor escura, ele gosta de suor, Sim. ele gosta de cheiro ruim. Sim. Se você tiver perfumado, a probabilidade de ser picada é menor. Sim. E você ter os cuidados na sua casa. E, por favor, olhe a casa do vizinho. Converse com ele, que ele é seu amigo. O da frente, o de trás. Isso aí é um trabalho de abelhinha que a gente tem que fazer. E, estando grávida, faz o seu pré-natal. Não falta um telefone de denúncia? Eu Aqui na minha queria- casa tem um vizinho que não cuida, não falta isso? Não Eu queria sei. só acrescentar com acho relação que isso é em legal. dar ênfase ao creme. Creme perfumado. É muito importante. Você passar no seu corpo hidratante, bem perfumado, que praticamente o mosquito não vai lhe picar. Ele é um Outro repelente. aspecto é que o repelente seja passado por cima da roupa. Por cima da roupa também? Por cima da roupa. E se observar algumas características da maior atividade do vetor. Agora, que é o mosquito. ontem mesmo eu tive em várias farmácias de Fortaleza para comprar um Tá repelente para o faltando. meu filho de 1 ano e 1 mês. Está faltando em todo lugar. E tem a partir de 2 anos, mas para essa não tem de forma nenhuma. E aí, o que fazer? Tem alguma... Hidratante algo... perfumado. Hidratante, perfume no O menino. tempo todo. É impressionante. Eu faço isso e praticamente eu não sinto picada de mosquito na minha casa. E assim, e banho, porque eles gostam de suor. Eles gostam de suor. Então, banho, repelente de creme, e por cima da roupa o repelente, se a mulher está grávida ou se ela está numa idade fértil. Sim. E evitar esses passeios mirabolantes de trilhas e etc. Sim. na floresta, aquela coisa bem natureba. Sim. É legal, mas não agora. Tá. Você ia falar, Lidane? Não, os cuidados são basicamente esses. Lembrando que o mosquito ele tem uma autonomia de voo de mais ou menos 1 metro, então as roupas longas, principalmente no período da tarde, elas fazem todo sentido. E as meias, né, também. Meias, o fato de se morar em apartamento não diminui o risco, porque o mosquito ele sobe em elevador, Sim. então existe registro em áreas bastante altas. Denúncias de terrenos, de casas abandonadas. Existe isso? Tem essa estrutura? O Estado oferece estudo? Ou o município? Eu não tenho conhecimento desse telefone, mas eu eu tenho acho que deve haver um disque denúncia. Eu também não tenho o telefone para divulgar agora, mas o que se sabe é, primeiro, que é uma doença hoje de notificação compulsória, o Estado mudou isso, então houve suspeita, o agente de saúde que teve contato com a condição, ele tem que compulsoriamente notificar, e o Exército faz parte. Ainda existem aqueles carros... Fumacês. Sim, fumacê. Ainda existe aquilo? Nunca mais eu vi. Também não. Aquilo resolvia alguma coisa? Eles mostraram uma eficácia muito grande, mas eu também não tenho estudo definitivo. Mas melhorou, mas aí acabaram, não sei porquê, deve ter tido um bom motivo, não sei. Mas, assim, eu acho que de braços cruzados a gente não pode ficar. Porque o que está acontecendo é verdadeiramente trágico. Trágico do ponto de vista, não só de vida, mas do ponto de vista da formação do sistema nervoso central. Nós falamos de África, nós falamos em Brasil, país subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento, mas os Estados Unidos passam por um problema, né? O presidente Obama pediu um reforço de caixa de 1,9 bilhão. Oi. E quais as consequências disso? Daqui a pouco nós vamos ter barreira, não poder mais transitar de país. Com certeza. Só se tiver um atestado, como é que vai ficar isso? E a única esperança que eu tenho disso tudo é que eles viabilizem a sorologia e talvez uma vacina. Porque do jeito que nós estamos aqui no Brasil, tudo muito moroso, isso vai acontecer daqui a uns 5 ou 10 anos. E aí já é tempo demais para uma coisa tão grave que está acontecendo. Salvo engano, hoje e amanhã, terça e quarta, salvo engano, nesses 2 dias, OPAS, representante da OPAS e da OMS, né, a Organização Pan-Americana e Mundial de Saúde estão no Brasil já. Hoje é terça-feira já. O Brasil tem algum destaque negativo em função disso ou faz parte do... Hoje ele é o epicentro dessa discussão. Sim. E aí tem algumas questões que eu acho que a gente precisa dizer. Primeiro que foi aqui no Nordeste, na Paraíba,
A primeira profissional que conseguiu fazer essa associação, que é a doutora Adriana Mello, que é lá de Campina Grande, e que é epidemiologista, além de trabalhar com medicina fetal, e que, como todos os outros epidemiologistas, encontram enorme dificuldade nas suas pesquisas por falta de notificação. E de estrutura, em todos os aspectos possíveis, de dados confiáveis. Outro aspecto importante, a irmã falou que se nós tivermos a sorologia, que é IgM e IgG, para o vírus disponível para grandes massas populacionais, nós vamos chegar a um número do denominador para se calcular todos os riscos. Então, essa é uma condição que é muito necessária que se consiga o mais rápido possível. Talvez mude a nossa realidade. Quando a gente diz isso, os agentes ambientais, alguns estudos mostram a eficácia deles. Mas, assim, a grande preocupação da gente é assim, quando a gente diz nós não sabemos, porque faltam dados. Esse dado que ela citou, quantas pessoas são contaminadas pelo Zika, nós não podemos ter, porque nós não temos a sorologia. Então, se a gente não tem a sorologia, tudo que a gente parte de um pressuposto. E mas já de uma mãe infectada. O governo brasileiro fala aí numa possível vacina. Mas é os Estados Unidos que estão na frente da pesquisa e a sorologia também. Claro, né? Tá, bom, como é que eu estou de tempo? Conclusões, terminamos o programa, mas damos 30 segundos livres, democráticos, para cada um fazer as considerações finais. Por favor, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do respeito à vida, do acolhimento amplo, integral e restrito ao bebê, ao ser humano. Não interessa se é um ser humano deficiente, se era um ser humano que tem saúde, porque todos somos iguais. E o deficiente vulnerável, ele necessita mais apoio, mais assistência, mais acolhimento. Também a mãe, a família, isso é uma ação importante do Estado, da sociedade. Liduína, 30 segundos, por favor. Eu queria dizer que o nosso papel, de fato, é de acolhimento, é de ouvir, de ter uma escuta atenta, de evitar julgamentos morais. Infelizmente, discordando da gente, nós não somos todos iguais. Nós temos condições de vida completamente diferentes. Eu não me sinto realmente capaz de julgar uma mulher que não tem condição nem de prover a própria vida, que toma uma atitude dessa que eu imagino o quão dolorosa é. Eu volto a dizer, na minha vida profissional, alguns dos casos mais bonitos que eu acompanhei foram de gestações que foram até o final, de mulheres que tinham filhos sem condições de sobreviver. Mas essas mulheres tinham toda uma estrutura. Se calcula que o custo mensal para a reabilitação dessas crianças é de aproximadamente R$6.000. Bom, Gilma, por favor, 30 segundos. Minha última palavra, eu queria muito poder acolher essas crianças, porque eu trabalho com reabilitação também. Tive uma notícia boa que no Juazeiro, eles estão se preocupando com isso e nos chamaram à nossa clínica para a gente reabilitar de uma forma extra, sem espera. Aqui também eu tenho clínicas de reabilitação. Eu preciso que essas pessoas se dirijam a gente, que eles cheguem perto da gente. Nós não podemos condenar essa criança a ser um ser inanimado. Ele é um ser que respira, é um ser que está aqui e é um ser que tem que ser acolhido, reabilitado, tanto ele quanto a família, principalmente a mãe e o pai. Eliane, Gilma, Liduína, agradeço demais a participação de vocês. Agradeço também todos vocês que assistiram e que tuitaram e que botaram comentários no Facebook. Monique Lima, Cristiano Mota, Leonardo, muitos outros nomes aqui. Agradeço demais a participação. Terça-feira que vem, o A Verdade volta com outra pauta, outra discussão. Um grande abraço e até lá. Tchau.